Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um Estado. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade. Direitos no éter. O desrespeito pelo Corão por guardas prisionais de Guantánamo está na origem das greves de fome que se têm vindo a avolumar na cadeia onde estão os criminosos considerados mais perigosos, onde estão os piores dos piores, segundo George W. Bush. Há presos que já perderam 20 quilos desde o início da greve de fome. Muitas das penas que estão a ser cumpridas já deviam ter sido concluídas, escreve um prisioneiro. Amer é o nome do homem que reclama liberdade há 6 anos, tempo em que lhe foi garantido que poderia voltar para junto da mulher e dos filhos. Direitos no éter. Na rubrica Direitos no Éter falamos hoje sobre liberdade e direitos humanos. Temos connosco Daniela Machado, da STDH. Olá, Daniela. Parece difícil controlar o respeito pelos direitos humanos em locais tão pouco acessíveis como as cadeias. Olá, Diogo. Primeiro que tudo, acho que temos que saber distinguir duas coisas. Quando um recluso é preso, ele perde a sua liberdade, mas não perde os seus direitos. E isso é uma situação que é preciso distinguir. Isto porquê? Porque há muitos reclusos que, primeiro, não têm acesso a advogado, não têm acesso ao exterior, mesmo porque as famílias afastam-se, perdem completamente o contacto com os amigos que tinham cá fora, e muitas vezes o grande problema das agressões aos direitos humanos que existem dentro das prisões é que os reclusos tornam-se vulneráveis e perdem a ligação com o exterior. Ou seja, o que é que isto faz acontecer? Isto faz acontecer que eles não consigam ou não tenham como relatar estas agressões que existem nas cadeias. E no fundo acabam por estar numa posição de inferioridade dentro da cadeia. E muitas vezes, e aliás, quando nós, e olhando também para esta notícia do público sobre as cadeias surpresa, e mais especificamente sobre as visitas de surpresa que vêm no âmbito da convenção assinada por Cavaco Silva na ONU. Da ONU, sim. Com a ONU, sim. Isto vem um pouco no seguimento disto. Portanto, se existe a convenção, é porque estas torturas existem. Nós não podemos tapar aqui o sol com a peneira e dizer, não, estas torturas não existem. Elas existem, elas são relatadas por presos, por ex-reclusos que depois de saírem em liberdade têm liberdade, entre aspas, para poder dizê-lo publicamente, e portanto não podemos passar ao lado deste problema, porque se existe a convenção e se Portugal assinou essa convenção, sim, estas torturas existem, e é preciso também saber distinguir aqui uma coisa: a tortura não é só a tortura física, a tortura é a tortura psicológica, e muitas vezes, e aqui também relatando a questão de um recluso, de um ex-recluso que passou por uma data de prisões ao longo de muitos anos em Portugal. Portanto, ele diz em algumas ocasiões que, por exemplo, na prisão de Monsanto, ele era obrigado a despir-se, era apalpado para ver se tinha objetos e até muitas vezes para ser humilhado. Portanto, as torturas não passam só pela tortura física, pelo espancamento, passam também muitas vezes por estes simples atos que os reclusos, depois de muitos anos ou depois de algum tempo nas prisões, acabam por banalizar. E veem também outros reclusos a passar por isso e não olham para isso como uma tortura. Mas podemos olhar para isto como um pau dois bicos, e aqui na rubrica Direitos no Éter eu tenho servido muito de advogado do diabo, que é, estamos a falar de pessoas que são normalmente, não em todos os casos, mas na maioria dos casos, pessoas perigosas com antecedentes criminais, sim, pessoas que podem pôr em causa o próprio bom funcionamento da cadeia e que podem até lá dentro, e relatos disso não nos faltam, criar problemas graves, como mortes ou então transporte de substâncias ilegais lá para dentro.
Como é que nós podemos reagir com estes dois lados? É assim, primeiro que tudo, também é preciso falarmos aqui de uma coisa. As prisões, e falando na questão das prisões portuguesas, são uma autêntica escola do crime. As pessoas, os reclusos, quando vão para a prisão, não pensamos que eles vão para lá aprender a socializar com os outros, ou vão para lá para ser repreendidos pelo mal que fazem. Aliás, há muito quem defenda que o recluso, quando vai para a prisão, o único objetivo e o único intuito é ele estar privado da liberdade, única e exclusivamente. Ele pode ter uma vida completamente normal lá dentro, mas o único balizamento, possamos dizer assim, é ele estar privado da liberdade, não poder sair para a rua, não poder fazer a sua vida normal. Mas no entanto, deve ser encarado dessa forma, ou deve? Deve ser encarado dessa forma, isto porque se tu pensares na situação dos reclusos portugueses, há muitos reclusos reincidentes, portanto vão para a cadeia, passado 6 meses de saírem em liberdade voltam outra vez. Porquê? Porque acaba por o crime ser o caminho mais fácil para a subsistência deles. E isto porquê? Porque no tempo em que eles estão na cadeia, eles não são socializados, eles não são reinseridos na sociedade, eles não são preparados para, quando saem cá para fora, serem inseridos na sociedade que os espera. Imagina um recluso que esteve 20 anos preso. Um recluso que esteve 20 anos preso, a sociedade alterou-se, os tempos alteraram-se, a própria família já não é o que era. O recluso que está em iminência de sair para sair em liberdade tem que ser preparado para essa saída. E muitas vezes essa preparação não existe. E por isso é que depois, quando eles saem em liberdade, não têm emprego, a família muitas vezes, e isto porque também socialmente o ser ex-recluso é condenado, é reprovado, a família também muitas vezes pode não ajudar a essa reinserção e, portanto, qual é que é o caminho mais fácil para uma pessoa que não tem emprego, que muitas vezes nem sequer tem direito a subsídio, ou porque também nem sequer sabe como é que há de lá chegar, como é que há de ter esse subsídio. Um caminho mais fácil é o crime. E depois, claro, acaba por voltar outra vez para a prisão. E se calhar o grande mal, e com toda a certeza o grande mal é esse, é que há falta de meios inclusivo para fazerem com que claro, os reclusos se voltem a integrar. Estamos sim. mesmo no limite do nosso tempo e eu gostava só de fazer aqui um salto para trás. Começámos a falar na questão portuguesa e já agora só para contextualizar, em dezembro o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, ratificou o protocolo, que era um protocolo facultativo, mas foi ratificado, da Convenção contra a Tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes adotados pela ONU, que obriga à criação de um mecanismo independente que faz visitas surpresa às cadeias. Isto foi só para contextualizar. Voltando agora à questão de Guantánamo, vemos naquela prisão os criminosos, os piores dos piores, como lhe chamou George W. Bush. Como é que é possível dar credibilidade a pessoas que são acusadas de crimes como terrorismo? Temos que ver aqui uma coisa muito importante, que é quando um recluso passa o tempo que passa na cadeia, e Guantánamo é um caso especial, é uma cadeia particular, e aliás, nós bem sabemos que há muitos reclusos que saem de Guantánamo que voltam à sua vida normal, que voltam para os Estados Unidos inclusive, que voltam para as suas famílias em condições normais. Se isso acontece é porque há condições, é porque eles têm condições para essa ressocialização. É porque isso acontece. Mas também há outras situações em que eles, e como bem sabes, eles passam 6 anos à espera de ser libertados, quando para todos os efeitos eles já deviam ter sido libertados e são privados de estar com as suas famílias. É também uma das histórias que é relatada. Sim. E, portanto, então ficamos... Este foi um final um pouco caricato. Ficamos então por aqui. Muito obrigado, Daniela Machado. Direitos no éter. Antes de terminar, deixo-lhe um recado. Na próxima segunda-feira há a tertúlia da secção de Defesa dos Direitos Humanos. Desta vez a conversa vai ser em torno da liberdade de expressão. O evento, que já é habitual, uma vez por mês, vai acontecer no Centro Cultural Dom Dinis às 9h30 da noite. Quanto a Direitos no Éter, voltam de hoje a 15 dias, aqui no Alvorada. Direitos no éter.
A rubrica Direitos no Éter é uma parceria RUC com a Secção de Defesa dos Direitos Humanos da Associação Académica de Coimbra.